Olá, eu sou o pastor Manuel Gomes e vamos dar continuidade à série de estudos Discipulado, Nova História em Cristo. E no episódio de hoje vamos tratar sobre o subtema: qual é a melhor posição para orar? Antes de dar continuidade a esse estudo, eu gostaria de já pedir a sua ajuda para me ajudar a pregar o Evangelho. Quem sabe através da sua vida, esse vídeo chegue a alguém que está precisando de ouvir esta palavra e quem sabe até uma vida seja salva. Como é que você pode fazer isso? Você pode se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar esse vídeo, tá bom? Então vamos dar continuidade ao estudo. Qual é a melhor posição para orar? Ora, sem dúvidas, a melhor posição para orar é no joelho. No joelho é uma posição de humilhação. Você está se humilhando na presença de Deus. Essa posição você diz a Deus, somente com a posição: Senhor, eu não sou nada, o Senhor é tudo em mim. Eu estou de joelho aqui porque eu sou pequeno. Eu de mim mesmo não posso fazer nada, mas o Senhor pode todas as coisas. De joelho é a melhor posição, não tem dúvida nenhuma. Está escrito em Daniel capítulo 6, versículo 10, que Daniel, ele quando precisou de uma vitória, quando seus inimigos se multiplicaram, o que foi que Daniel fez? O texto bíblico diz que ele ajoelhava-se 3 vezes ao dia, de joelho, pedindo vitória a Deus, pedindo que Deus entrasse com providência. E Deus entrou com providência na vida de Daniel. Então o texto já nos ensina que nós devemos orar no mínimo 3 vezes por dia. No período da manhã, quando acorda, no período do almoço e à noite, antes de dormir. Com certeza, nós fazendo isso, nós vamos ter grandes vitórias e vamos ter vida vitoriosa na presença de Deus. Em Éfesos, capítulo 3, versículo 14, da mesma forma, nos ensina que nós devemos nos pôr de joelho em oração ao Senhor Deus, Jeová, em nome de Jesus. Mas também nós encontramos relatos de pessoas na Bíblia que oraram de outras formas. Por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 5 e 6, nós observamos o rei Josafá orando de pé diante do povo. Então nós também podemos orar de pé. Em Mateus, capítulo 21, versículo 13, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo que a casa dele é casa de oração. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6, nos ensina que nós também devemos orar em secreto. Tem oração que nós não devemos fazer em público, porque são orações que falam do nosso segredo ou de segredo de alguém. Segredos que devem ser contados somente para Deus. Então, essa oração em específico são orações que devem ser feitas em secreto, porque Deus vai ouvir em secreto, segundo o texto, e te responder em secreto. Mas alguns defendem, alguns de boa fé, tá? Mas que não compreendem bem a palavra de Deus, defendem que nós só devemos orar em secreto. Mas nós mostramos outros textos que as pessoas oraram em público, oram na igreja, tá? Então, não devemos orar somente em secreto. Em secreto é melhor, porque nós temos mais intimidade com Deus. Mas não é uma oração específica que nós só devemos fazer desta forma. Em Atos, capítulo 12, versículo 5, está nos mostrando que quando Pedro foi preso, a igreja que estava na casa de Marcos, a igreja orava, as pessoas oravam constantemente na casa da mãe de Marcos. Então, nós devemos orar também nas casas. Em especial, claro, na micro igreja no lar. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 5 e 6, eu falei sobre o rei de Judá, Josafá, que orou em público. Então, nós podemos ver muitos profetas, podemos ver na antiga e na nova aliança, muitas pessoas orando em público. Então não é proibido orar em público, até porque Josafá, no texto indicado, está orando em público. Então nós podemos também orar em público.
Mas quando nós estivermos orando em público, devemos tomar cuidado para não ser aquela oração hipócrita que Jesus falou, oração somente para agradar os homens. Quando estamos orando em público, devemos tomar alguns cuidados para não atingir, para não agredir a religião das outras pessoas, nem a doutrina das outras pessoas. Devemos fazer orações sensatas que abençoe a vida do povo, que abençoe a comunidade onde você está orando. Não uma oração agressiva, destilando ódio e dizendo que está orando a Deus. A oração deve ser amorosa, a oração deve abençoar a vida das pessoas, não trazer ira, ódio e dissensão. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, aí nos ensina que o Espírito Santo, ele ora por nós. O Espírito Santo intercede por nós. O texto nos ensina que nós não sabemos orar como convém, não sabemos orar exatamente da forma correta, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda a orar. Então não fique muito preocupado se você não sabe falar as palavras corretas ou algo parecido. Simplesmente abra a sua boca, em nome do Senhor Jesus, ore ao Senhor Deus Jeová, porque o Espírito Santo, ele vai interceder por vós, ele vai pegar essa sua oração, essa sua intenção e vai levar para Deus exatamente como deve ser levado, como deve ser levada as suas orações para Deus. Então não fique preocupado, simplesmente dedique muito tempo, o maior tempo possível que você puder à oração, e por certo Deus vai te abençoar. Mas quando nós devemos orar? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, esses textos nos ensinam que nós devemos orar todo o tempo. Ou seja, nós já oramos pela manhã no joelho, durante o dia, nós devemos estar orando todo o tempo. Mas como seria orar todo o tempo? Aonde você estiver, você está vendo uma situação que precisa de oração, você está orando. Está vendo uma pessoa necessitada, você já passa, já começa a orar em espírito, na sua mente, não com a boca, que é para as pessoas não pensarem que somos loucos. Aí vai dizer, agora o evangélico está louco, está falando sozinho na rua, porque as pessoas não entendem. A Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem em espírito. Então, devemos orar em espírito. Estamos passando ali, estamos já orando. Senhor, abençoa aquela pessoa. Senhor, abençoa aquele necessitado. Joga esse mal por terra, no nome de Jesus. E vamos orando o tempo todo, falando com Deus o dia inteiro na nossa mente. Louvando, tá? Ocupando a nossa mente com coisas boas, com versículos bíblicos, tentando lembrar o versículo da Bíblia, tá? Então devemos passar o tempo todo orando segundo esses textos relatados. Porque está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, você é justo, você é salvo, você tem acesso ao trono de Deus. Então, você deve estar orando para Deus jogar aquele mal por terra. Mas é importante que nós venhamos entender que nem todas as orações que nós fizermos a Deus, Ele vai responder segundo a nossa vontade. Ora, ainda em Mateus capítulo 7, nos ensina que nós sendo maus, ou seja, pecadores, nós sabemos dar boas coisas ao nosso filho. Nem tudo que nossos filhos pedirem, nós vamos dar. Por mais que os nossos filhos entendam que aquilo que ele está pedindo é o melhor para ele, que ele merece aquilo. Mas nós que somos pais, sabemos que aquilo não vai ser bom, que aquela petição do nosso filho não vai ser boa para ele. Então nós não vamos conceder. Da mesma forma é Deus. Os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são acima dos nossos. Então, nós vamos pedir a Deus, devemos pedir a Deus insistentemente, mas nós devemos compreender que Deus só vai nos conceder aquilo que Ele entenda que é o melhor para cada um de nós. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. O apóstolo Paulo tinha algo que o incomodava, que ele chamou de espinho na carne. Não se sabe exatamente o que estava incomodando o apóstolo Paulo, mas o que se sabe é que ele chamou isso de espinho na carne. E ele orou 3 vezes ao Senhor Deus Jeová no nome de Jesus, e o Senhor Jesus falou com ele: Paulo, a minha graça te basta. Que o próprio apóstolo Paulo disse que era o mensageiro de Satanás para que ele não se ensoberbecesse
pelas revelações que lhe foi lhe dado. Ou seja, Paulo via coisas tão grandes. O próprio apóstolo Paulo falou que ele foi até o terceiro céu. O texto está dizendo que o apóstolo Paulo foi ao terceiro céu. E ele disse que se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe. Ele disse que Deus sabe. E lá no terceiro céu, ele disse que viu o paraíso de Deus. E o próprio Deus falou com ele que não era para falar a ninguém o que ele estava vendo ali. Então, observe que o apóstolo Paulo, ele tinha intimidade grandiosa com Deus. Mas ele fez uma petição a Deus e Deus não concedeu. E era algo que incomodava muito, talvez uma enfermidade. Mas Deus não curou, porque sabia que se curasse o apóstolo Paulo, provavelmente ele poderia se submeter e perder a comunhão com Deus. Está escrito que a soberba precede a queda. Então, nós devemos pedir mesmo a Deus, mas Ele vai nos conceder aquilo que Ele entende que é o melhor para cada um de nós. Sendo assim, nem todas as nossas orações vão ser atendidas. Está escrito em Mateus capítulo 21, versículo 22, que tudo que pedir em oração, sereis concedido. Então, tudo que nós pedir em oração, mas que estiver de acordo com a vontade do Pai, isso será concedido. Está escrito em Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8. Aí nos relata a parábola da viúva, tá? Então, nesse texto, nós aprendemos que nós devemos orar a Deus insistentemente, sem jamais desistir. Enquanto nós não obtermos vitória da parte de Deus ou resposta da nossa oração, nós devemos orar insistentemente ao Senhor Deus Jeová, pedindo aquela nossa necessidade em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, está escrito que pedir, pedir e dar-se-vos-á, também dando uma conotação de perseverança. Então, nós devemos perseverar em oração, sem jamais desistir. Nunca desista de um projeto seu. Nunca desista da sua família. Nunca desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Ore insistentemente até que seja concedido. Invista nisso. Que se você perseverar em oração, e óbvio, seguindo todos os demais preceitos bíblicos, com certeza você vai obter todas as suas vitórias diante de Deus.